Você conhece as mensagens de Jesus? O que Jesus pregava? Você já estudou a respeito? Você já leu a respeito? Então, a partir de hoje, você vai ver aí, nós estamos no capítulo 11 de Lucas. Então, do capítulo 11 até o capítulo 19, nós vamos nós vamos estudar as mensagens de Jesus. E eu tô muito empolgada, porque é importante que a gente se aprofunde e conheça o que Jesus pregava. Ainda mais nos nossos tempos, né? Tem muita gente com uma visão erradíssima a respeito da mensagem de Jesus, do que ele pregava, e a pessoa, por não conhecer, acaba querendo colocar Jesus dentro da sua mentalidade, dentro daquilo que ela acredita, e fala, não, não, porque assim, às vezes escuta um pregador, um pastor pregando alguma coisa que incomoda a pessoa, que ofende a pessoa, que machuca. E aí a pessoa fala, tá vendo? Isso aí não é palavra de Deus não, porque Jesus não falava dessas coisas, Jesus não falava sobre isso. Será? Será que a mensagem de Jesus também não confrontava, não machucava? Porque a palavra de Deus, ela rasga e expõe o nosso coração. E a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, é claro que quando alguém expõe meu coração corrupto, eu fico na defensiva, com raiva. Então pode acontecer isso. Mas e Jesus? E Jesus subindo ao púlpito e pregando? Como seria a sua reação e a minha reação diante da palavra dele? Então nós vamos ver esses versículos. Mas, se você chegou agora aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, este é o canal Pouco Tempo, e todo sábado sai vídeo aqui sobre um capítulo da Bíblia por semana. E esta semana nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Se você está chegando agora, eu peço aí que você me ajude nessa caminhada, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando comentário se quiser, dando like, porque isso fortalece demais o canal aqui. Então, o que Jesus prega? E aí nós já vamos adentrar, né, no capítulo 11. É claro que você já sabe que aqui é só um resumo. Eu tento não deixar o vídeo tão grande, porque hoje em dia, né, as pessoas não têm tanta paciência, mas principalmente porque nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Então você deve ler a sua Bíblia, buscar a presença de Deus em oração, meditar nessa palavra para ter esse crescimento e essa apropriação da palavra. Muito mais do que ouvir, mas também ser um praticante. E o texto, capítulo 11, termina justamente dessa forma, sendo praticante da palavra de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Então, do capítulo 11 ao capítulo 19 do Evangelho de Lucas, vai tratar sobre as mensagens de Jesus, né? O que Jesus estava pregando. É claro que anteriormente Jesus já pregou Sermão do Monte, Sermão das Oliveiras, ele já pregou, né, várias coisas, mas a partir de agora ele começa a agrupar alguns tipos de temas. Ele vai falar sobre a oração, que já é no início aqui do capítulo 11, vai falar sobre a perseverança, vai falar sobre os demônios, vai falar sobre a lei, vai falar sobre a mordomia, vai falar sobre a vinda do reino, vai falar sobre relacionamentos familiares, vai falar sobre a fé e, por fim, vai falar sobre o destino futuro. Aquela mensagem que a gente já até viu aqui em outros vídeos sobre escatologia. Então, essas coisas que ele vai falar. E aí começa aqui falando sobre a oração. Aqui tem a apresentação do Pai Nosso, né, que é tão conhecida aí, ficou registrado esse nome, né, a oração que Jesus ensina como um modelo, não como uma repetição que você precisa orar dessa forma, mas é um modelo que é dado aqui. E há um ensinamento muito profundo no versículo 9, que diz assim: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Isso é sobre o que? Todos os pedidos de oração que eu faço. Mais abaixo, Jesus vai falar, peçam o Espírito Santo e lhes será dado. Então, a nossa busca primordial é pelo reino de Deus.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. A coisa que nós precisamos mais buscar é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas esse versículo, ele fala de uma coisa muito interessante, porque ele mostra os tempos verbais desta passagem são importantes. Todos estão na forma de presente contínuo. Pedir, continuem pedindo. Buscai, continue buscando. Batei, continue batendo. Em outras palavras, não procurem Deus apenas quando surgem emergências no meio da noite, como foi a parábola que ele usou aqui. Mantenham-se constante na comunhão com Ele. Disso que nós precisamos. Comunhão constante. A vida cristã tem a ver com perseverança, com continuidade. A gente não pode buscar a presença de Deus só quando bate a necessidade ali, mas é todos os dias buscar o Senhor. E o texto continua agora falando sobre a fonte de poder de Jesus, que alguns cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus, ele expulsa um demônio de uma pessoa, e os fariseus que se colocam contra Jesus falam que ele fez isso pelo poder de Beelzebul. Isso foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí é uma coisa muito drástica, mas eu quero destacar o versículo 23, que fala assim, Jesus fala, quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Jesus, ele é categórico. Jesus não fica em cima do muro. E a mensagem de Jesus é essa. Quem não se decide por Cristo, decide-se contra Cristo. Não há meio termo. Ou você está a favor de Cristo ou você está contra Ele. Não existe um campo neutro nessa perspectiva e Jesus deixa isso muito claro. E aí, uma pessoa, uma mulher, disse para Jesus, tentando elogiá-lo, né? Que olha, bem-aventurada foi aquela que te amamentou, que te deu a luz, né? E aí Jesus no versículo 28 fala, Jesus, porém, respondeu, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, a vida cristã é prática. É ouvirmos a palavra de Deus, como você está fazendo aqui. É nos apropriarmos da palavra de Deus como verdade em nossos corações e praticar a palavra de Deus. Então, essa pessoa estava com o foco errado, achando, nossa, que maravilha, foi a mãe, né, que lhe deu a luz. E Jesus fala, não foge do foco. O importante é você praticar a palavra de Deus. E aí o texto continua, os fariseus pedem aí um sinal do céu, um sinal, né, e é um problema nisso aqui. O problema deles, entretanto, não era a evidência suficiente, mas a cegueira incorrigível. Esses homens, eles eram incrédulos, eles não queriam se quebrantar diante da mensagem, diante da palavra que estava na frente deles. Eles não queriam se quebrantar. Então, eles pediam, por exemplo, aqui eles pedem um sinal, né, o sinal de Jonas, a multidão pede ali para Jesus, mas os fariseus, os mestres da lei, mas na realidade eles estavam imersos em uma escuridão, e aí Jesus vai tratar sobre essa questão de luz e trevas, porque há dois tipos de escuridão: o da ignorância, que de repente a pessoa está nessa escuridão porque por falta de conhecimento, e o da incredulidade obstinada. O segundo tipo, né, que é o da incredulidade obstinada, é o que está em pauta. É o que está em pauta aqui nesse texto. É muitíssimo mais perigoso. Foi esse tipo de escuridão que reinou no coração dos que odiavam Jesus. Uma vez presente, uma vez essa escuridão presente numa vida, é dificílimo dela se desalojar desta vida. Por quê? Porque as pessoas estavam escolhendo viver a partir daquilo que elas achavam e não se dobrar diante da palavra de Jesus. E aí Jesus fala, quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Mas quando os seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. O que ele está querendo falar com isso? Aqui é o cerne do Novo Testamento, já diz um teólogo.
porque trata sobre santidade, sobre a sanidade espiritual e moral. Nós teremos luz em todo o nosso corpo se nós formos leais a Deus. Veja que anteriormente Jesus disse, olha, mas bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica. O praticante da palavra de Deus, para a pessoa conseguir ser praticante da palavra de Deus, primeiro ela precisa do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou na oração, no versículo 11, para a gente pedir o Espírito Santo. Então, para nós sermos leais a Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo, sermos capacitados por Ele. Mas também não é algo que o Espírito Santo faz por nós, assim, sem a nossa participação, não. Porque o texto fala, Jesus fala que nós precisamos ser praticantes. Então, há um esforço, há uma exigência, há algo que nos cabe de praticar a palavra de Deus de forma intencional, numa batalha entre sua carne e seu espírito, onde você fala, eu desejo outra coisa, mas eu não vou viver a partir do meu desejo, eu vou viver a partir da palavra de Deus. Isso traz luz, porque nós vivemos então em lealdade a Deus. E isso vai trazer sanidade, vai trazer cura espiritual e moral. Como nós interpretamos a realidade, como nós interpretamos a cultura e como nós vivemos em meio à cultura que nós estamos. Como nós lidamos com a família, com o trabalho, com as minhas emoções, com os sentimentos, com o todo que é a nossa vida, que é essa complexidade absurda, né? Como? Só a sanidade, só a clareza real para aqueles que andam na luz. Porque a luz ilumina e nós conseguimos interpretar a realidade de uma forma clara, objetiva, sem mentiras, andando na verdade. Mas só é possível isso quem está na luz, quem anda em lealdade com o nosso Deus. E é sobre isso que Jesus está falando. E aí, o texto termina trazendo seis advertências que Jesus fala com os fariseus e mestres da lei. Jesus, ele não passa pano. Jesus, ele não minimiza, amortece a sua palavra. Por quê? Jesus quer trazer correção. Jesus quer salvar. Mas as pessoas tinham dificuldade, não queriam receber essa mensagem, esses mestres da lei e esses fariseus. E 6 vezes Jesus diz para eles essa seguinte frase: que aflição os espera, fariseus? Que aflição os espera, fariseus? Por que isso? Porque os fariseus e os mestres da lei eram religiosos. Eles tinham como ídolo a religião. E eles viviam criticando, e não é apenas crítica por crítica, porque Jesus não tinha problema com isso, mas eles andavam na mentira e eles atrapalhavam quem queria entrar no reino de Deus, colocando carga sobre carga, e Jesus fala sobre isso. Que aflição os espera, especialistas da lei, versículo 52. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros o entrem. Que interessante. Eles se apossaram da chave do conhecimento, ou seja, eles diziam, nós é que sabemos como seguir a Deus. Nós temos aqui o método, as diretrizes, e você só vai poder entrar no reino do céu se você fizer isso, isso e aquilo outro. E isso era um problema, porque eles estavam atrapalhando outros para se achegar a Deus. E Jesus dá uma palavra dura. E essa palavra dura, ela ofende, ela machuca. Mas há um provérbiozinho que diz o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O sol é o mesmo, mas ele age endurecendo o barro ou amolecendo a cera. Nós precisamos ter esse coração de cera, onde o sol, que é a verdade, que é Cristo na sua palavra, pregando, e nós então nos derretendo,
sendo moldados, transformados pelo poder da palavra de Deus. E aí o versículo 45 fala assim: mas um especialista da lei disse: mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Tinha gente ofendidinho, machucadinho. Jesus respondeu, versículo 46, sim, sim, sim. Que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera. Jesus não minimiza a sua mensagem. Por que não? Porque Jesus quer trazer salvação. Mas infelizmente esses homens tinham um coração de pedra. Diante da mensagem de Jesus, e aqui eu encerro, qual é a sua atitude? Ficar ofendido? Ficar falando, não, essa mensagem não é de Jesus não, é invenção humana. Jesus é amor, Jesus não fala dessa forma. Ou é se quebrantar e orar, como disse, buscar, bater, insistir, pedir o quê? O Espírito Santo. Deus, me dá o Espírito Santo. Porque eu fico ofendido. Porque eu tô chateado, me dá o Espírito Santo. Para que eu então me converta. Converte a minha vida, me salva, me liberta. Qual é a sua atitude? Nós precisamos, e nós todos temos uma atitude diante de Deus. Lembra o capítulo? É capítulo 11. Está dizendo que não há meio termo, não há um campo neutro. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Essa é a radicalidade da mensagem apresentada aqui. Se aprofunde mais nesse texto, se aproprie desse texto e faça o que Jesus disse. Mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Que eu e você sejamos praticantes da palavra de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.